dependendo desses fatores, teria sido necessário cerca de 5 anos para ficar reduzido a cinza. 5 anos. Exata e casualmente a inclinação que apresentavam os eixos dos vivêus. Muito suspeito. Por razões fáceis de imaginar, o mecanismo promotor dessa aceleração da putrefação afetara ligeiramente as superfícies do lençol que estavam em contato direto com o corpo. O resto, pelo contrário, como disse, não sofreu alteração alguma. Verificado este fato incrível, a pergunta imediata não podia ser outra: quem, ou o que, alterara tão drasticamente o curso evolutivo da decomposição do cadáver do Senhor? É evidente que, ao encontrar-se a cripta perfeitamente encerrada, era necessário procurar a possível origem no interior da mesma. Por outro lado, ninguém naquela época podia sonhar com uma tecnologia capaz de mover os ângulos dos vivêus. Precisamos de algum tempo para obter resposta a uma pergunta tão decisiva. E, embora a solução não viesse pelos caminhos que desejávamos, os cientistas, a origem da mesma merece-nos todo o crédito. Hesitei. Deveria contar esta parte da missão? Deixaria para mais tarde. Finalmente, pensei que, apesar do momento próprio para contar extensa e profundamente de chegar, me sinto obrigado a dizer alguma coisa. Uns dias mais tarde, nas altas terras da Galileia, no decurso de uma das conversas inesquecíveis com o ressuscitado, disse bem, conversas, recebemos uma explicação para o fenômeno que nos intrigava. Pelo que consegui deduzir, não há tecnologia no mundo capaz de medir ou detectar as forças espirituais que foram diretamente responsáveis pela liquidação do corpo do Rabi. E talvez tenha usado as palavras incorretamente. Talvez fosse melhor ter escrito entidades espirituais e não forças. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Isto foi o que nos disse, e assim me limito a transcrevê-lo. A aceleração quase instantânea do processo de putrefação do suporte corporal do Mestre foi assunto alheio ao Filho do Homem. Foi iniciativa dos seres celestiais que presenciaram o ato da ressurreição. Foram eles que, uma vez consumada a ressurreição, removeram as pedras que tapavam a entrada da cripta. Mas ninguém os viu. E, até aquilo que, de momento, posso dizer. Isto é, por sua vez, mudou o nosso conceito da ressurreição propriamente dita. Adiantei-o timidamente em páginas anteriores. Mas como resumi-lo com clareza? Os cristãos, que acreditam na ressurreição, identificam-na e associam-na com o sepulcro vazio e a ausência do cadáver de Jesus. Tem razão, mas só em parte. Por simples dedução, depois da nossa descoberta no módulo, era difícil acreditarmos que um fenômeno tão singular pudesse ficar circunscrito à simples, ainda que quase mágica, dissolução no tempo de uma matéria orgânica. Mesmo para nós, pobres ignorantes, era demasiado grosseiro e prosaico. Tinha de haver mais alguma coisa. Algo de sublime, de ordem sobrenatural, de acordo com o poder e a personalidade do enterrado. Logicamente, também não o pudemos medir com o nosso instrumental. Não existe ainda ciência humana que se atreva a isso. Foi o próprio Cristo quem nos ensinou o sucedido. E mais uma vez comprovamos como a intuição raramente se engana. Oxalá nos deixássemos guiar por ela com mais frequência. A ressurreição, com maiúsculas, do Filho do Homem fora algo anterior e independente do fato físico da aceleração do tempo cronológico. Em outras palavras, quando essas entidades adimensionais, encarregados da ressurreição de todos os mortais, levaram a cabo o seu trabalho de dissolver em décimas ou centésimas de segundo os sagrados restos mortais do Galileu, por um poder que escapa à nossa mente, já tinha regressado à vida. A verdadeira vida, a de ordem espiritual. Mas faltam-me os conceitos, e as palavras tornam-se insuficientes. Será mais prudente deixar as coisas como estão. A ressurreição, definitivamente, deve ser vista em duas fases. A primeira e mais importante, a auto-ressurreição de Jesus de Nazaré para uma ordem mais complexa que a da densa matéria corporal. Uma ordem em qual, segundo as suas palavras, todos nós somos chamados depois do trânsito da morte. A segunda, a aceleração física da putrefação do cadáver.
Este último passo não teve praticamente nada a ver com o primeiro, como me referi. Foi uma delicadeza ou um sentimento de respeito dos súditos celestes do Criador que não queriam ver o corpo que servira para a encarnação do seu chefe degradar-se sob os efeitos da decomposição natural. Pensando bem, acho que foi o mais acertado. Não quero nem pensar o que teria acontecido com os ossos do mestre se chegassem a cair nas mãos dos seus fiéis seguidores. E para encerrar estes assuntos de índole mais ou menos científica, quero que conste uma coisa que pode ser esclarecedora e comprovatória de tudo o que afirmei até agora, muito especialmente da nossa descoberta na superfície das manchas douradas. Sei que o dia em que a ciência puser um microscópio de efeito túnel sobre o sudário de Turim, as diferenças nas estruturas e na distribuição das nuvens atômicas que flutuam diretamente sobre a imagem, em relação ao resto de Urinho, abrirão um novo caminho nas investigações e, de passagem, demonstrarão que não é um sonho. Ao conhecer estas coisas, o meu espírito fortaleceu-se. E embora minha mente cartesiana, como a de qualquer cientista, continue a não querer aceitar o que não for devidamente provado em laboratório, a intuição o novamente sustentar ambaleante anêmica. Naquele anoitecer de segunda-feira, dia 10 de abril do ano 30, concluídos os trabalhos, Eliseu e eu, emocionados, caímos de joelhos perante a majestosa imagem do sudário de linho. Sem dúvida, e emendando Einstein, a sombra de Deus. Em silêncio, pedimos luz e força para prosseguirmos a dura mas fascinante missão que nos fora cometida. O nosso pedido deve ter sido ouvido, a julgar pelo que nos foi dado viver. Depois de beijarmos o lençol, dispusemo-nos a descansar. Naquele gesto, o meu irmão percebeu também o cheiro familiar que eu captara no interior do sepulcro, quando me inclinei sobre a mortalha. E soube identificá-lo logo. Era o mesmo que se registrava na nave de cada vez que se produzia uma inversão de massa, com a consequente manipulação dos eixos dos víveos. Um cheiro de difícil definição que talvez seja remotamente parecido com o incenso queimado. No dia seguinte, recuperado o microfone e analisados os panos mortuários, começaria uma nova etapa da operação. Na realidade, um antigo, e até aquele momento fracassado, projeto. Investigar o fugido corpo glorioso do Galileu. De 11 de abril, terça-feira, a 14 de abril, sexta-feira daqueles dias, de terça a sexta, guardo uma lembrança doce e serena. Nas nossas agitadas aventuras, tanto nas que eu vivera até aquele momento como nas que o destino nos reservava a Eliseu e a mim, os dias passados na aldeia de Betânia foram os únicos de alguma maneira repousantes. E fizemos bem ao desfrutar deles e recuperar as forças. O que nos esperava a partir de segunda-feira, dia 17 desse mesmo mês de abril, iria ser tão esgotante quanto imprevisto. Mas vamos lentamente, como é meu costume. Ajustando-nos ao estabelecido no plano do cavalo de Troia, assim que clareou naquela manhã de terça-feira, 11 de abril, coloquei-me a caminho. As 4 ou 5 horas de sono não tinham sido suficientes, mas considerei-me satisfeito com o pequeno almoço à americana que, solícito como uma mãe, o meu irmão teve a bondade de me preparar. O café e as batatas, naquele tempo desconhecidos em Israel, foram uma bênção. Com os panos mortuários prudentemente ocultos sob a minha túnica, dirigi-me para a quebrada onde tinham sido atirados pelo servo do sinédrio. As condições meteorológicas não variaram naquelas horas. As rajadas do vento leste continuavam a soprar incessantemente, dobrando as colunas de fumo dos animais sacrificados no templo, escurecendo e empestando a cidade com um cheiro desagradável a carne queimada. Nessa ocasião, em plena luz do dia, a descida pela encosta ocidental do Monte das Oliveiras e o cruzamento do desfiladeiro do Cedro não tiveram o perigo da minha primeira incursão, na madrugada de domingo. Contornei a cidade pela muralha norte, quando me encontrava relativamente próximo do pequeno bosque de alfarrobeiras, cujas flores de um vermelho vivo me serviram de guia e referência. Senti uma sensação especial. Voltei-me, mas nada vi de suspeito. Encolhendo os ombros, continuei a caminhar. No entanto, aquele estranho desassossego, como se alguém me seguisse, não desapareceu.
Receoso de que se tratasse de algum soldado do Sinédrio ou, até mesmo, um agente do procurador, cheguei a esconder-me entre as moitas, decidido a tirar dúvidas. Não o consegui. Talvez me tornara excessivamente receoso, tranquilizei-me. Dias depois comprovaríamos com espanto que a suposta perseguição fora real, o que nos forçou até a antecipar a decolagem do berço, rumo à Alta Galileia. Além disso, continuei eu com os meus raciocínios enquanto deslizava em silêncio para o fundo da escarpa. Que interesse poderia ter para Pilatos ou para Caifás e sua gente seguir um inocente e infeliz comerciante grego? O incidente desapareceu rapidamente da minha memória. Coloquei os panos no lugar onde os encontrara, procurando envolvê-los como a um embrulho tal como tinham sido colocados pelo criado do sumo sacerdote. Tudo devia manter uma aparência de normalidade. Como se ninguém tivesse tocado neles desde aquela manhã de domingo. Assim o exigia o nosso código. Antes de abandonar aquele lugar, enquanto contemplava a mortalha, não pude evitar pensamentos tentadores que, suponho, não teriam agradado a Curtis. Era uma lástima que aquele tesouro, carregado da evidência física e constatável do além, se perdesse ou fosse destruído. Ergui os olhos para o límpido céu azul, vendo com inquietação o voo planado de algumas aves de rapina. Talvez corvídeos. Era verossímil que elas chegassem a descobrir a trouxa de panos e fossem atraídas pelo forte cheiro de ácido sulfídrico, outro dos sinais da decomposição cadavérica do corpo do Senhor. Nesse caso, lamentável, aquela relíquia valiosa poderia ficar seriamente danificada.